Jogador liberado, Flamengo fez o que faltava, reunião decisiva e Zenit aceitou liberar Luiz Henrique. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo e Botafogo, clássico pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A bola rola às 5h30 da tarde no Newton Santos. E se o Mengão avançar, vai enfrentar a equipe do Madureira na semifinal do estadual. Do outro lado da chave, o Vasco já está classificado. Venceu nos pênaltis a equipe do Volta Redonda e aguarda o seu adversário, que vai sair do duelo entre Fluminense e Bangu, que acontece amanhã, segunda-feira. O Flamengo, que para este jogo talvez poupe alguns jogadores. A ideia do Felipe Luiz é fazer um controle com alguns jogadores que ainda não estão 100% fisicamente. A comissão técnica, junto com o departamento médico, junto com a fisiologia, estão analisando caso a caso dos jogadores para poder conseguir ter todos no seu auge nas próximas partidas importantes, e por isso é preciso fazer um equilíbrio, por isso é preciso talvez poupar uma peça, não relacionar alguns jogadores, sobretudo por ser um jogo num gramado sintético. Então há expectativa de que alguns jogadores sequer sejam relacionados, e alguns dos principais jogadores podem até ser relacionados, mas fiquem no banco de reserva. A possibilidade do Arrascaeta ser relacionado, mas ficar no banco, Alexandro ser relacionado, mas ficar no banco, o caso do De La Cruz, que sequer vai ser relacionado, porque o problema dele no joelho, o Flamengo opta por não relacioná-lo em jogos que acontecem no gramado sintético. Então, algumas situações elas estão sendo analisadas de forma individual para ver quem vai ser relacionado e quem não vai ser, e o técnico Felipe Luiz tem até algumas horas antes do jogo para bater o martelo e definir quem vai ser titular e quem vai ser preservado nesta partida. A provável escalação do Flamengo ela é a seguinte: Rossi no gol, a linha defensiva com Royal pela direita, Léo Ortiz, Léo Pereira formam a dupla de zaga e do lado esquerdo, Ayrton Lucas. No meio campo, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta ou Carrascal. No ataque, Paquetá pelo lado direito, Carrascal ou Cebolinha do lado esquerdo ou Samuelino e Pedro centralizado. Os desfalques do Flamengo: Saul, que ainda se recupera da cirurgia no tornozelo, Jorginho se recuperando da lesão na coxa, Varela se recuperando de dores no tornozelo direito e De La Cruz poupado. Esses são os desfalques já confirmados, mas como eu disse, tem alguns jogadores que podem não ser relacionados. Tem o caso também da linha defensiva, se o Léo Ortiz vai ou não ser titular, se o Léo Ortiz, que nitidamente ainda não está no seu auge físico, vai ser titular, ou se o Vitão vai assumir essa vaga ao lado do Léo Pereira. São algumas opções que o técnico Felipe Luiz tem para conseguir ser altamente competitivo, ainda que não esteja com força máxima, ainda que não relacione todos os jogadores, mas é um elenco recheado de possibilidades, é um elenco com muitas opções, então o Felipe Luiz ele pode fazer sim uma mescla, pode rodar esse elenco que ainda assim tem jogadores muito qualificados. O Botafogo, que na quarta-feira que vem entra em campo pela pré-Libertadores, na altitude, na Bolívia, tem alguns jogadores que não vão para esse jogo. Inclusive, 9 jogadores foram liberados para já irem para a Bolívia, poder ter já esse contato com a altitude, para poder já se adaptar ao corpo, para essa mudança, né, que exige quando o jogo é acima do nível do mar. Nenhum jogador considerado titular do Botafogo foi liberado para essa viagem, mas algumas peças aí, 9 peças, 9 jogadores foram liberados, então o Botafogo deve também ir por uma estratégia de preservar alguns atletas, de não ir com força máxima por conta desse jogo decisivo na pré-Libertadores. A tendência, então, é que as duas equipes entrem em campo um pouco modificadas. Para esse jogo, não é expectativa de Newton Santos lotado. Só 8.000 ingressos até ontem à tarde tinham sido vendidos de forma antecipada. Acredito que deve chegar aí até uns 15.000 torcedores
no Newton Santos, isso porque domingo de carnaval, muita gente está viajando, muita gente está em outros eventos, então, por isso, a tendência é um Engenhão um pouco esvaziado para este clássico do Campeonato Carioca. Mas o importante para o Flamengo é vencer, até para dar adeus a essa sequência que teve ruim. Já começou a dar uma resposta se classificando para essa fase do estadual, vencendo no Campeonato Brasileiro, mas, claro, por ter tropeçado na Supercopa, é importante dar uma resposta agora no Campeonato Carioca, indo para a semifinal, para dar até mais uma confiança para a Recopa que acontece na outra semana. Então, o Flamengo com muitos jogos importantes, vencer um clássico é sempre bom, ainda mais quando é um clássico decisivo. Jogo único, a semifinal, jogos de ida e volta, e a final, jogo único também para definir quem vai ser o campeão do estadual. Agora, antes de eu continuar com as informações do Flamengo, ainda tenho muita coisa para falar sobre o mercado da bola, sobre Luiz Henrique, sobre decisões que o Flamengo já tomou, reunião que já aconteceu, mas antes eu quero falar com você, que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo, tem o Manto 1 de 2026, tem uniforme de treino, uniforme de viagem, uniforme de goleiros, tem ainda camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto oficial com preço acessível. Além disso, tem mochila do Flamengo, copo, garrafa, caneca, bermuda, enfim. Qualquer produto do Mengão você encontra clicando aqui. Eu já separei alguns produtos e se vocês tiverem o interesse, é só clicar que vocês vão ser direcionados para a loja e lá você vai encontrar a infinidade de produtos oficiais do Flamengo. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube. Quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho e para o canal BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, uma reunião decisiva está pré-agendada para acontecer para a renovação de Everton Cebolinha. O Flamengo pretende manter Everton Cebolinha no elenco, ele que por alguns momentos foi cogitado de ser negociado. Na temporada passada, por alguns momentos o Flamengo entendeu que talvez ele não tinha mais a mesma importância para o elenco, o investimento que teria sido feito lá atrás não estava valendo a pena para uma renovação, porém, ele deu a volta por cima já no final do ano passado, começando a ser importante, fazendo bons jogos, assumindo muitas vezes a titularidade no lugar do Samuel Lino. Nessa temporada, mais uma vez, voltou muito bem das férias, tem sido uma peça importante e a ideia do Flamengo é sentar para conversar com o Everton Cebolinha e fazer uma reunião com o jogador para ver as possibilidades de renovação, já que o jogador, no meio do ano, se não renovar o contrato, pode já assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final do ano. Então o Flamengo corre contra o tempo para poder fazer esta reunião, para poder alinhar as situações e manter Everton Cebolinha no elenco e manter o jogador como opção para o técnico Felipe Luiz, que tem deixado o campo falar. Everton Cebolinha bem, assumindo a titularidade no lugar do Samuel Lino, que não vem bem desde que foi contratado, não conseguiu ainda achar o seu melhor no Flamengo. E o Cebolinha, em contrapartida, tem se demonstrado cada vez mais importante, cada vez mais decisivo, individualmente, coletivamente. Então o jogador tende a permanecer no elenco e a renovação de contrato já está sendo analisada para acontecer a reunião e, enfim, o Flamengo acertar esta contratação. Para finalizar, eu vou falar a respeito da situação do Luiz Henrique, porque, segundo a informação dos canais Rafla-Melo, o Flamengo já teria ido atrás do staff do Luiz Henrique para entender a possibilidade de uma transferência do jogador para o Mengão. O Flamengo sempre tem um pouquinho de dificuldade de negociar com o Zenit, então, por isso, o primeiro contato foi com o staff do atleta. Mas, ao que foi dito, né, a informação que foi dita pelo Rafla-Melo, é que o Zenit estaria disposto, sim, a negociar o Luiz Henrique, porém por um valor de 40 milhões de euros, quase o mesmo valor que o Flamengo gastou para comprar o Lucas Paquetá. Então, é um valor considerado alto, mais de 200 milhões de reais é o que o Zenit estaria disposto a aceitar
para a contratação, para a negociação do Luiz Henrique. Eu queria saber de vocês, vale a pena, não vale a pena? O Flamengo deveria investir, não deveria investir? O que vocês fariam? Esse valor está muito fora da realidade ou o Luiz Henrique vale esses 40 milhões? Lembrando que o Flamengo pretende fazer esse movimento na janela do meio do ano, não nessa janela. O Flamengo pretende ir atrás dessa contratação e focar todas as suas energias na contratação do Luiz Henrique no meio do ano, não agora, mas os valores que já foram analisados é de 40 milhões de euros, foi o que disse o Rafa Melo, que cobre aí o dia a dia do Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vale ou não esse investimento? Luiz Henrique, vale 40 milhões de euros ou o Flamengo tem que ir atrás de um outro jogador que não seja tão caro? Quero saber a sua opinião, então comenta aqui, tô sempre de olho nos comentários de vocês. Por fim, o Flamengo fez o que precisava para ter o Luiz Araújo neste jogo e o jogador está liberado, apesar de alguns desfalques que devem ter nessa partida, apesar do que eu disse, né, que o Flamengo pode poupar alguns jogadores, pode mesclar um pouco esse elenco. O Luiz Araújo está liberado, está à disposição e vai para o jogo. Voltou a treinar com a equipe nos últimos dias, o Flamengo fez toda uma força-tarefa para recuperar o Luiz Araújo, ele ficou de fora do último jogo, mesmo já estando liberado pelo departamento médico, a comissão técnica optou por manter o jogador fazendo esse trabalho à parte, voltando a se reintegrar ao elenco. Nos últimos treinos ele fez todas as atividades junto com os demais atletas e, portanto, está liberado para o clássico diante da equipe do Botafogo. Clássico esse, como eu disse a vocês, acontece logo mais 5h30 da tarde no Newton Santos e a gente vai fazer a transmissão ao vivo aqui no canal, então por isso é importante você estar ligado. A partir das 3h30 da tarde a gente entra ao vivo com o melhor pré-jogo, com a transmissão Pique Rádio de alto nível, do jeito que vocês já conhecem. Então, não perde tempo não, fica ligado aqui. Curte esse vídeo, manda para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo e ser notificado quando a gente entrar ao vivo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!